Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai só ver aquelas questões que eu passei, que é como se fosse uma revisão do que a gente viu sobre as prerrogativas, sobre as atividades privativas. E daí a gente vai corrigindo e vai tirando as dúvidas, tá? Então, conforme eu vou passando as questões, vocês pode ir perguntando, pode chamar aí que a gente vai conversando, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão. Então, no que se refere aos direitos e deveres do advogado, assinale a correta. Primeira, ao falar em juízo, durante uma audiência, o advogado deve permanecer de pé? Nada a ver, né? Não. O advogado que desejar falar com o magistrado deve agendar previamente um horário, devendo estar presente à audiência com pelo menos 15 minutos de antecedência? Não, né? Nós vimos que o advogado que quer falar com o magistrado apenas deve chegar no gabinete, né, com respeito, tudo, mas não precisa agendar, muito menos chegar com 15 minutos antes. Então, essa não está certa. A outra, o advogado devidamente inscrito no AB só pode advogar no estado onde tem homologado sua inscrição? Também não, né? Nós vimos que ele pode advogar em todo o território nacional, com aquelas ressalvas, né, de até 5 processos por estado, se não tem que fazer uma inscrição suplementar. Então, essa também não está certa. A última, o advogado pode ter vista, mesmo sem procuração de qualquer processo administrativo ou judicial, que não esteja sujeito a sigilo, podendo copiá-lo e anotar o que bem entender? Certinha essa, né? Então, o advogado pode ter visto que qualquer processo, mesmo sem ter procuração nos autos, salvo aqueles processos que correm em segredo de justiça, né? Então, a certa ali é a última, tá? Tranquilo? Só a Camila e o João que vão aparecer para mim? O resto tá com vergonha de mostrar o pijama? Hein? Apareça aí, o Cauã, a Chayene, Emily, Lucas, Luiz, Larissa, Ian. Então, vamos lá para a segunda. Um jovem advogado inicia sua carreira em seu estado natal, angariando clientes em decorrência das suas raras habilidades de negociador. Com o curso do tempo, sua fama de bom profissional se espalha e, em razão disso, surgem convites para atuar em outros estados da federação. Ao contatar um cliente no estado Y, distante mais de 1.000 quilômetros do seu estado natal, é surpreendido pelas autoridades de Y, com determinação restritiva ao seu exercício profissional, por não ser advogado do local. A partir do exposto, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a correta. Letra A. O advogado deve restringir o exercício profissional ao local em que obteve a sua inscrição? Não, né? Ele não precisa restringir. O advogado deve solicitar autorização a cada processo em que atuar fora do local de inscrição? Não deve, não precisa solicitar autorização. Errada também. O advogado deve realizar exame de ordem em cada estado que for atuar? Também não, né? Já pensou? Também não. O advogado pode exercer sua profissão em todo o território nacional? Sim, correta a última, tendo aquelas ressalvas dos 5 processos que nós vimos. Então, a 2 é a letra D. Tranquilo? Então, agora a 3 aqui. Maurício, um advogado recém-formado, ciente das suas prerrogativas, pretende apresentar um requerimento de certidão ao escrivão que chefia o cartório judicial de determinada comarca, havendo situação de urgência. Como a localização física do chefe do cartório é distante do balcão de atendimento ao público, o advogado precisa entrar no recinto em que ele está. Seu ingresso, contudo, não é permitido. Com base nas normas estatutárias, é correto afirmar que o quê? Lembro lá das prerrogativas, né? Então, letra A. O requerimento deve ser apresentado no balcão, vedado o ingresso do advogado no recinto cartorário? Não, né? O advogado tem acesso, sim. O ingresso poderá ocorrer mediante autorização do escrivão? Não precisa de autorização do escrivão, é prerrogativa. Deve haver participação do representante da OAB nesse ingresso? Também não.
O livre acesso ao recinto, no caso, é direito do advogado? Sim, é uma prerrogativa que nós vimos. Então, letra D é correta. 4. Úrsula, advogada com larga experiência profissional, necessita atualizar o seu arquivo de causas. Assim, requer o desarquivamento de determinados autos processuais de processos findos de um cliente, que tramitou sob sigilo, mas de época anterior à sua atuação. Ao dirigir-se ao cartório judicial, é surpreendida pela exigência de procuração com poderes especiais para retirar os autos. Nos termos do Estatuto da Advocacia, é direito do advogado retirar autos de processos findos. Então, letra A. Com procuração, inserido poderes gerais pelo prazo de 5 dias? Não, né? Com procuração, com poderes especiais pelo prazo de 15 dias? Também não. Sem procuração, com autorização do escrivão do cartório pelo prazo de 10 dias? Também não. Sem procuração pelo prazo de 10 dias? Sim, né? Então, que eu quero ver um processo que já acabou, que já tramitou, eu tenho direito, mesmo sem procuração, de estar pegando esse processo o processo físico lá no cartório para poder dar uma olhada, enfim, tá? Então, correta a letra D. 5. Isabela, advogada atuante na área pública, é procurada por cliente que deseja contratá-la e que informa a existência de processo já terminado, no qual foram debatidos fatos que poderiam interessar a nova causa. Antes de realizar o contrato de prestação de serviços, dirige-se ao juiz competente e requer vista dos autos findos, não anexando instrumento de mandado. Nesse caso, consoante o Estatuto da Advocacia, a advogada pode. Então, vocês vejam, pessoal, essas questões todas são de concurso, principalmente da OAB. Então, vejam como eles repetem, como, né, fica fácil de visualizar a forma que eles pedem essas questões. Então, letra A. Ter vista dos autos somente no balcão do cartório? Não, né? Ter vista dos autos no local onde se arquivam os autos? Também não. Retirar os autos de cartório por 10 dias? Correto essa. Retirar os autos sem anexar instrumento de mandato? Não, a gente viu que não precisa, então, juntar a procuração, né? Então, correta, letra C. Tranquilo até aqui? Então, vamos para frente. 6. Advogado especializado foi contratado para defender interesses de cliente que estava sendo investigado por supostos delitos. Decorrido alguns meses, o porteiro do prédio onde estava situado o escritório do advogado o avisou às 6 horas da manhã de que a polícia havia ingressado no local em busca de documentos. Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta de acordo com a Lei Federal 8.906, que é o Estatuto da Advocacia da OAB. Então, vamos lá. Letra A. A inviolabilidade do escritório é sagrada, não podendo a polícia ter agido como fez. Vamos ver as outras. A polícia poderia ter invadido o escritório da advocacia desde que o advogado estivesse sendo investigado juntamente com seu cliente. Vamos ver a outra. A polícia poderia ter ingressado no escritório desde que, por ordem judicial, expressa em mandato de busca e apreensão, respeitados documentos e dados cobertos com tutela de sigilo profissional. E a última ali. A polícia, desde que munida de ordem judicial, expressa em mandado de busca e apreensão, poderia ter ingressado no escritório do advogado e revistado o local sem quaisquer restrição? Dessas aqui, pessoal, qual que vocês acham que é correta? Pode abrir o microfone, não tem problema. Qual que é, professora? 4? É, professora. Nós estamos na 6. Quem que perguntou da 4? Ah, tá. A 6 eu marquei C. C? D? Quem mais? C, professora. C, todo mundo?
Vocês Sim. estão certos. Então, a polícia, ela pode sim ingressar no escritório, mas desde que tenha uma ordem judicial, né? Um mandado de segurança, um mandado de busca e apreensão, ela pode sim estar fazendo esse tipo de ocorrência e verificar documentos no escritório do advogado, mas sempre com a busca e apreensão, tá? Sempre com respeitando essa documentação e sempre no sigilo profissional também. Então, correta sim é C, tá? Muito bem, gostei. Vamos para 7. A empresa consumidor limitada, composta por contadores, despachantes, arquitetos e engenheiros, divulga semanalmente sua agenda de defesa judicial dos direitos dos consumidores, não possuindo advogados nos seus quadros. Notificada pelo órgão seccional da OAB, alega que as atividades da consultoria jurídica não seriam privativas dos advogados. Diante desse quadro, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que é atividade privativa da advocacia. Então, agora, vamos lá para as atividades. A postulação no juizado especial é uma atividade privativa da advocacia? Não. Não, né? Porque nós vimos que qualquer pessoa, numa causa com valor até 20 salários mínimos, pode buscar o juizado sem precisar de advogado. Então, não é privativo do advogado. B, a consultoria e assessoria jurídicas? Sim. Né? Nós vimos, Sim. então, que a consultoria e assessoria jurídica é, sim, uma atividade privativa dos advogados. Impetração de habeas corpus, nós vimos que não, também, né, que qualquer pessoa pode impetrar. E a divulgação conjunta da advocacia com outras atividades, nós vimos que isso não pode ser feito, né? Não pode existir essa situação. Então, correta, 7, letra B. 8. Deixa eu ver quem que respondeu aqui. Por que tá com vergonha, Larissa? Agora que eu vi aqui no chat. Cadê a Larissa? Ah, prof, tô de pijama. Ah, faz mal. Queria conhecer o pijama de vocês também. Então, vamos lá. 8. Paulo, agora bacharel em Direito, exerceu relevantes cargos no Poder Executivo das 3 esferas do governo, adquirindo profundo conhecimento sobre as atividades internas da administração pública. Após aposentar-se, sem requerer inscrição nos quadros da OAB, estabelece serviço de consultoria jurídica, tendo angariado vários clientes desde o período da inauguração da sua atividade. Então, de acordo com o narrado e observadas as normas estatutárias, a assinale é correta. Então, ele é bacharel, ele se aposentou e resolveu prestar consultoria jurídica. Então, letra A. Dentre as atividades privativas do advogado, inclui-se a postulação judicial e a assessoria jurídica, mas não a consultoria? A consultoria também, né? Então, essa não está certa. O bacharel em Direito, aposentado, não tem vedado qualquer prática de atividade jurídica, mesmo não inscrito nos quadros da OAB? Não, né? Ele tem que estar inscrito, não importa se ele é aposentado, né? Não tem nada a ver. Ele tem que estar inscrito nos quadros da OAB para poder exercer qualquer atividade privativa de advogado. C. O advogado atua na atividade judicial, pugnando pela defesa dos interesses dos seus clientes e na consultoria jurídica? Sim. Certa essa, né? E a dele, as atividades privativas do advogado incluem assessoria jurídica, direção jurídica e atuação nos juizados especiais? O juizado tem aquela ressalva, né? Então, por isso não está certo. Então, correta, letra C na 8. Pessoal, tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Sim. 9. Cristiana, advogada recém-formada, está em dúvida quanto ao seu futuro profissional, porque, embora possua habilidade para a advocacia privada, teme a natural estabilidade da profissão. Por força dessas circunstâncias, pretende obter um emprego ou cargo público que lhe permita o exercício concomitante da profissão que abraçou. Por força disso, necessita, diante dos requisitos usualmente exigidos, comprovar sua efetiva atividade na advocacia. Diante desse contexto, de acordo com as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, assinale a correta.
Então, letra A. O efetivo exercício da advocacia comprova-se pela atuação em um processo por ano, desde que o advogado subscreva uma peça privativa de advogado. Pessoal, na verdade, acho que essa a gente não comentou na aula. Mas, assim, lá no artigo 5º do regulamento, do estatuto, fala o seguinte: considera-se efetivo exercício da atividade da advocacia a participação anual mínima em 5 atos privativos previstos no artigo 1º do estatuto em causas ou questões distintas, tá? Então, para considerar realmente um exercício da atividade de advocacia, a participação, pelo menos no ano, né, de 5 atos privativos de advogado, que nós vimos lá, né, em qualquer esfera jurídica, enfim, judicial, o advogado pode estar atuando. Então, com 5 por ano, ele já considera então um efetivo exercício da advocacia, tá? Então, isso está no artigo 5º do estatuto, tá? Notem que eu acho que a gente não conversou sobre ele. Daí, continuando o artigo 5º, vai falar assim o parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício faz mediante o quê? Letra A. Certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais. E B. Cópia autenticada de atos privativos. E C. Certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerce a função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados. Então, caso você precise comprovar que você realmente está atuando como advogado, né, você pede essas certidões nos cartórios, nas secretarias judiciais, que eles demonstram, ó, advogado tal atuou nessa vara, nesse cartório, em tal processo. Enfim, eles só dão uma certidão positiva que você atuou, né, como advogado nas causas, tá? Deixa eu ter uma pergunta. Prof, depois a senhora repete a primeira questão, a hora... Repito sim. Só me lembre depois, Andressa, tá bom? Que no finalzinho a gente volta lá. Então, continuando aqui, a 9... Professora? Oi? Nessa 9, que a professora estava falando, o artigo 5º, não fala sobre o prazo. Prazo? A professora falou que o tempo de atuação mínima estava no artigo 5º, né? Do estatuto. Ele não fala do prazo, ele fala que no ano você tem que ter 5 atos privativos. Anual. Não é no 5º, prof. Não é no 5º? É do estatuto, professora? Do regulamento geral do estatuto. Tá. Eu falei então por isso que não é que eu tô... que eu estava procurando daí. Entendi. Obrigada, professora. Então, do 5º do regulamento geral do estatuto da advocacia, tá? Que vai falar sobre isso. Tá bom. Tá, obrigada, professora. Imagina. Desculpa. Imagina. Então, vamos voltar aqui na 9 só. Letra A, então. Efetivo exercício da advocacia comprova-se pela atuação em um processo por ano. Um processo por ano, não, né? B. O efetivo exercício da advocacia exige atuação anual mínima em 5 causas distintas que devem ser comprovadas por cópia autenticada de atos privativos. Então, a letra B é a correta, que fala ali no artigo 5º, e daí fala no parágrafo único, letra B, que se você autenticar as cópias dos seus atos privativos, então uma petição inicial, um recurso, né, uma contestação, uma audiência, tudo isso já é válido como atos privativos do exercício da advocacia. Tá? Então, correta, 9, letra B. Tranquilo aqui? Então, vamos para 10. Opa, voltei. Rafael, advogado regularmente inscrito na OAB, Distrito Federal, tomou posse em cargo público comissionado, demissível ad nutum, para exercer em Brasília a função de diretor jurídico de uma autarquia federal. Nessa situação, Rafael deve, com relação à sua inscrição na ordem, mantê-la, pois a referida função é atividade privativa de advogado? O que vocês acham? Ele tomou posse em cargo público para exercer função de diretor jurídico de uma autarquia federal.
Será que ele pode suspender, ele pode cancelar a inscrição na OAB? O que vocês acham? Não precisa, né, prof? Por quê? Porque acho que ele tem que ter a OAB para exercer, porque é cargo próprio, né? Precisa ter a OAB. Isso. Então, ele, na verdade, ele tem que manter a inscrição, porque essa função que ele vai exercer é atividade privativa de advogado. Está lá no artigo 7º, né, que nós vimos. Então, letra A, mantê-la, pois a referida função é atividade privativa de advogado, tá? Então, como é uma função de diretor jurídico de uma autarquia federal, ele tem que ser advogado, certo? Mesmo sendo cargo comissionado, enfim. Tranquilinho? Vamos para a 11. Agora, assinale a incorreta. O advogado é indispensável à administração da justiça, razão pela qual qualquer postulação perante órgãos do Poder Judiciário é atividade privativa de advogado sem exceção? Não. Não, né? Então essa aí já está errada, né? Porque a gente viu que existem algumas exceções, tanto que aquela DIN tirou a palavra qualquer atividade, lá do artigo 1º. O pessoal tá travando? O pessoal tá reclamando ali no WhatsApp? Tá travando o Zoom? Não? Não. Não, pra mim não. Então vamos continuar. Acho que é alguém que tá com dificuldade. Mas depois eu vou postar a aula lá, tá gravando aqui, daí eu posto. Qualquer coisa, quem perdeu, vocês avisam que vai poder assistir. Então, a linha 11, letra A, nós já vimos que está errada. Vamos só ler as demais. No processo judicial, ao postular decisão favorável ao seu constituinte, o advogado contribui para o convencimento do julgador, constituindo seus atos munus público. Né, pessoal? O advogado, essa é a função dele. Né? Em qualquer processo judicial, a gente pode postular decisão favorável ao seu constituinte, o advogado contribui para o convencimento do julgador. Né? A gente pode juntar qualquer decisão que favoreça num processo, né, para ajudar o cliente, para realmente convencer o juiz que você está no caminho certo. Então, constituindo seus atos munus públicos, nosso dever público, né? Então, tá certa a letra B. O advogado estrangeiro somente poderá exercer atividade da advocacia no território brasileiro se estiver inscrito na OAB. Sim, né? Ele tem que fazer uma prova também, tem que trazer a inscrição dele para o Brasil, mas ele tem que estar inscrito na OAB. E para inscrição como advogado, é necessário, entre outros requisitos, prestar compromisso perante o conselho. Sim, né? Nós vimos que é uma dos requisitos, então, para você ter a tua inscrição do advogado, prestar o compromisso, né? Aquele juramento que é feito para pegar a carteirinha, a abençoada carteirinha, né? Então, ali é errada a letra A. 12. Assinale a opção correta de acordo com o estatuto. Letra A. Procurador de Estado está desobrigado de inscrever-se na OAB, visto que sua capacidade postulatória já deriva da própria assunção desse cargo público. Procurador de Estado tem que ser advogado, né? Então, não está desobrigado. As funções de diretoria e de gerência jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive instituições financeiras, são privativas de advogado, permitindo-se, entretanto, seu exercício por quem não esteja inscrito regularmente na OAB. Tem que estar regularmente inscrito na OAB para poder atuar em qualquer uma dessas funções. Tá? Tem que ser advogado inscrito. Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em 5 atos privativos da profissão de advogado em causas ou questões distintas. Né? Nós vimos que essa então está correta, a letra C. 13. Assinale a incorreta. Então, considere-se efetivo exercício da atividade da advocacia, participação mínima, olhe como eles repetem,
mínima em 5 atos privativos em causas ou questões distintas. Correto. A indicação dos representantes dos advogados nos juizados especiais deverá ser promovida pela subseção ou na ausência pelo conselho sessional. Tá certo, pessoal. Então, indicação de representante, dos representantes dos advogados em juizado especial, né, quando a pessoa não tem um advogado, quem que indica? Né, a própria subseção, é feita aquela listagem de advogados dativos, né? Todo ano, a cada 6 meses sai uma nova listagem, você se inscreve, né, se oferece como advogado dativo para atuar em causas cujas as pessoas não têm condição de contratar um advogado, então você pode atuar como advogado dativo. Né? Isso é bem interessante, eu falo principalmente para quem acabou de se formar, né, que ainda não tem uma clientela, se inscreve como advogado dativo, porque vai ter bastante coisa para fazer. Né? Então, faz a listagem lá no AB e eles vão indicar, vai ter essa listagem, manda para o fórum e o juiz vai obedecer uma lista, então, para chamar os advogados, tá? Havendo conflito de interesses, nossa, na qual que eu parei? Na C, prof. Na C. Só um pouquinho aqui. Tá. Havendo conflito de interesses entre seus constituintes, é facultado ao advogado optar por 10 minutos. Qualquer coisa eu abro outra sessão, tá, pessoal? Tá dando 10 minutos já aqui. Então, havendo conflito de interesses entre seus constituintes, é facultado ao advogado optar por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardando o sigilo. Essa está? Certo. Então, existe um conflito de interesse entre os constituintes ali das partes, é facultado, sim, ao advogado optar por um dos mandatos, renunciando os demais, né? Eu tenho 2, 3 clientes no mesmo processo, eu estou com problema com um, eu posso renunciar àquele e continuar com os demais, logicamente resguardando o sigilo de tudo. Né? Então, essa está correta. O advogado, sentindo falta de confiança do cliente, pode renunciar ao patrocínio ou subestabelecer sem reserva, comunicando após o fato ao cliente. Tá, só sobrou essa. Essa é errada. Mas por que está errado? O que será que está errado nessa frase? Sem reserva, professora? Que diz Não, ali, não é aí não? o erro. Alguém mais? É que ele comunicou depois, né? Isso. Então, ali, ó, advogado, sentindo falta de confiança, pode sim renunciar ao patrocínio ou subestabelecer sem reserva de poderes, comunicando após o fato ao cliente? Não. Sempre tem que comunicar antes. Isso está lá no artigo 26 do Estatuto, tá? Se eu não me engano. Então, o após ali que está errado. A Camila que está com o Estatuto, só vê se é o 26, Camila, fazendo favor. O 26 diz: o advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorário sem intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Acho que é outro, prof. Para mim que era o 26. Bom, mas depois eu vejo certinho e passo para vocês qual que é o artigo, tá? Mas ele não comunica após, ele sempre comunica antes de fazer, tá? Então, a única coisa que está errada nessa frase. Então, letra D é incorreta. Vamos lá. 14. O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial no qual esse cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido por hora designada a audiência de instrução e julgamento. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar. Em 12 de fevereiro de 2019, Geraldo fez a notificação válida da renúncia. 3 dias depois da notificação, o mandante constituiu um novo advogado, substituindo. Todo o ocorrido foi informado nos autos, considerando o caso narrado de acordo com o estatuto, assinale a correta. Então, ele diz... Professora? Oi.
Desculpa, é o 26, mas eu estava olhando no estatuto, é do Código de Ética. Daí, do o Código de 26. Ética. Então, o número não estava errado. 26 do Código de Ética. Não, Beleza, isso, obrigada, Camila. nada. Então, aqui nesse caso, o advogado Geraldo renunciou, né? Fez tudo certinho, fez a notificação da renúncia, né? Mandou para o cliente avisando que não ia mais continuar atuando para ele. E 3 dias depois da notificação, o mandante já constituiu um novo advogado. Então, vamos lá, para ver qual que está correto. Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia? Seria o certo, né? Lembra que a gente comentou, a partir do momento que você notifica, ainda você é advogado da pessoa durante os 10 dias, ele tem até 10 dias para constituir um novo advogado. Mas ali ele já constituiu um advogado 3 dias depois. Então, vamos ver a B ali. O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso de prazo. Sim, porque já tem um novo advogado no processo. Então, a partir daquele momento, ele já pode sair, não tem mais nenhuma obrigação de cuidar de nenhum prazo, nada, porque já tem um novo advogado no processo, tá? Então, letra B está correta. 15. O advogado Diogo foi procurado em seu escritório profissional por Paulo, que desejava contratá-lo para atuar nos autos de processo judicial já em trâmite. Patrocinado pelo advogado Jorge, mediante procuração, em face de um plano de saúde pelo seguinte motivo. Subitamente, Paulo descobriu que precisa realizar uma cirurgia imediatamente, sobre risco de morte. Como não estava satisfeito com a atuação do advogado Jorge, decide, diante da necessidade de realizar a cirurgia, procurar Diogo para requerer a tutela de urgência nos referidos autos, em plantão judicial. Considerando a situação narrada e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a correta. Então, olha, vamos prestar atenção aqui na situação. Então, o Diogo, lá o advogado, foi procurado por Paulo, que queria contratar ele. Mas o Paulo já tinha um outro advogado atuando nesse processo, né, o Jorge. Mas não estava satisfeito com o Jorge, queria que contratar o Paulo, porque soube que o Paulo era um bom advogado, e para pedir uma tutela de urgência, né? Então ele tinha pressa em resolver aquilo, porque ele tinha uma cirurgia e ele tinha que fazer aquilo rápido. Então caberia uma tutela de urgência para ele resolver esse problema dele com o plano de saúde. Então vamos ver lá. Letra A. Diogo apenas deverá atuar na causa, aceitando a procuração, se houver concordância do advogado Jorge, uma vez que, de acordo com o Código de Ética, o advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, salvo com a concordância deste. Realmente, pessoal, é falta de ética. Se já existe um advogado atuando no processo, se chegar... Eu, como advogado, não posso colocar uma outra procuração no processo. É falta de ética, né? Já temos um advogado atuando. Então, pelo Código de Ética, não pode. Mas a situação aqui é a urgência, tá? Essa urgência que ele tem é uma exceção no Código de Ética, tá? Então, aqui, vamos só continuando. A letra A poderia estar certa se não tivesse essa urgência. Mas vamos ver a B. Diogo apenas deverá atuar na causa, aceitando procuração após ser dado prévio conhecimento ao advogado Jorge, uma vez que, de acordo com o Código de Ética, o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído anteriormente à comunicação a este. C. Diogo poderá aceitar procuração e requerer nos autos judiciais em favor de Paulo a tutela de urgência necessária apenas se apresentar nos autos justificativa idônea a acessar a responsabilidade profissional de Jorge pelo acompanhamento da causa. Vamos para D. Diogo poderá aceitar procuração e requerer nos autos judiciais em favor de Paulo a tutela de urgência necessária, independentemente de prévia comunicação a Jorge ou de apresentação ao juízo de justificativa idônea para a cessação da responsabilidade profissional de Jorge. Dessas 4 situações, pessoal, o que vocês acham?
levando em consideração essa parte da urgência, da tutela de urgência. É uma questão que a gente acabou não conversando na outra aula. É a D? É a D. Uhum. Lá no artigo 14 do Código de Ética, o pessoal vai falar que o advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído sem prévio conhecimento desse, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então, aqui nesse caso, como é uma medida urgente, ele não agiu com falta de ética, tá? Mas se não fosse um caso desse, se não fosse, tivesse algum motivo justificado ou não tivesse uma urgência, aí não pode, tá? Eu não posso aceitar uma procuração, atravessar uma procuração num processo que já tem advogado constituído, tá? Então, isso é uma exceção. Lógico que você tem que demonstrar para o juiz a urgência, então você não vai sofrer nenhuma penalidade, tá? Demonstra lá que realmente não existia essa pressa e você pôde, sim, ser um advogado atuante nesse processo. Então, correta a letra D, tá, pessoal? Conforme o artigo, então, 14. Tranquilo? A última já, né?